Tem que fazer, é o contrário, né? Os dois A's, né? Começa com adorando. A igreja que glorifica o Senhor, amando, evangelizando, discipulando. Aí, de novo, eu vou aqui falar primeiro, né? Adorando. A igreja que glorifica o Senhor, adorando, evangelizando, discipulando e amando. Só vocês, a igreja glorifica a Deus. Adorando, evangelizando, discipulando e amando. Agora sim, sei que eu atrapalhar vocês, deu certinho, né? Muito bem, hoje nós vamos ver um pouco sobre as marcas da igreja saudável. Na verdade, é do livro de Davi sobre as 9 marcas, mas ele escreveu um último que é sobre a comunidade cativante. E dentro disso eu incluí a oração coletiva. Então, nós vemos aí, o que está em vermelho nós vamos falar hoje. Está em vermelhinho aí, tá? E os demais nós não temos condições de falar hoje, mas vamos só mencionar. As 10 marcas de uma igreja saudável. Primeiro, pregação expositiva. Em todo o nosso ministério nós temos muita ênfase em pregação expositiva. Eu tive o privilégio de pregar desde João, até Apocalipse. Na verdade, Apocalipse eu não preguei na igreja, mas de tanto dar conferência de Apocalipse seguindo essa sequência, acabou sendo também coberto no livro de Apocalipse. Mas nós vemos a importância da pregação expositiva. Depois temos teologia bíblica. Como é importante darmos ênfase em teologia. Diga. É o outro pastor João. Depois outra ênfase é no Evangelho. E temos aí muitas misturas que têm acontecido, trazendo o Evangelho de uma forma deturpada nos dias de hoje. Conversão genuína também é resultado do Evangelho. Evangelização, que nós falamos um pouco no dia de ontem. Hoje nós vamos falar também sobre membresia compromissada. E gostaria, mas não vamos poder falar sobre a disciplina bíblica, algo que está faltando muito nas igrejas hoje. Discipulado intencional. 2 assuntos que vamos estar repetindo bastante no nosso estudo. Hoje, por sinal, é estudo, viu? Portanto, se vocês têm alguma pergunta e querem participar, fique contente, eu gosto de participação. Liderança bíblica e, por fim, oração coletiva. Então, nós vamos começar falando sobre a pregação expositiva. Uma mensagem expositiva. O que é uma mensagem expositiva? Aquela mensagem que é de verso em verso da palavra de Deus. Sério, você debaixo da gente, podemos saber o que é? Gosto de ir verso por verso, explicando a palavra de Deus. E acreditamos que é a maneira de podermos realmente alimentar a igreja. Mensagem expositiva. A mensagem expositiva, temos que lembrar do papel de Deus em dar vida. Tem que lembrar que aqui aparece primeiro, depois aqui, né? O papel da palavra de Deus em dar vida. Nós temos que usar a palavra de Deus, pois fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e permanente. E nós temos que lembrar sempre do papel da palavra de Deus em dar vida.
E por isso, ao pregarmos expositivamente, nós deixamos a palavra operar no coração das pessoas. Também podemos lembrar do papel de Deus em santificar. O papel da palavra de Deus em santificar. Vós já estáis limpos pela palavra. É a palavra de Deus que nos regenera e é a palavra de Deus que nos santifica. Por isso que nós temos que estar conhecendo cada vez mais esse livro, a palavra de Deus. Depois temos o papel do pregador. O pregador precisa ser um exemplo. Como é importante o pregador dar exemplo para o povo. Pastorear o rebanho de Deus, não por constrangido, mas espontaneamente, como Deus quer. E sendo exemplo para o rebanho. Um só rebanho, um só pastor. Quem é o pastor? Não é o pastor João, não. Jesus. Amém. Jesus, pastor, não é amado. Então, o papel importante do pregador também na exposição da palavra de Deus. Mas aí eu quero falar um pouquinho sobre algo muito importante, especialmente numa igreja começando: membresia. Membresia compromissada. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, quanto mais vezes que o tempo se aproxima. Então nós temos que lembrar que vir à igreja é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação. Temos que vir à igreja e quando disseram: opa, hoje é domingo, vamos à casa do Senhor. Mas não só domingo, né? Tinha uma música que eu gostava do quarteto, que era domingueiro para queira ser. Mas no domingo, ele é Santana. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele não é santo, não. Aí não adianta. Tem que ser santo todos os dias. Sede santos, porque eu sou santo. Por que é importante membresia? Porque é importante unir com a igreja. Quando você se torna membro, você se une àquele corpo local. Agora nós estamos falando da igreja local. Então tem que haver compromisso. Primeiro, para a nossa segurança. Temos que ter membros que são unidos uns aos outros e a Cristo pelo batismo do Espírito Santo, que é a definição do batismo do Espírito Santo. Unidos uns aos outros e a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo, colocados dentro do corpo de Cristo. Isso nos dá segurança. Mas aí, quando somos batizados nas águas, aí nos dá também união dentro do corpo local de pessoas que creem em Cristo. É para a nossa segurança. É também para a evangelização do mundo. Para evangelizarmos o mundo. Aí vocês tiveram as meninas com vocês, né? A gente fala as meninas, né? Meio, aí, Celinha. Tem que falar Celinha, né? Essa aqui lá era Celiona. Olha o tamanho dela perto da Celinha, né? Mas, observamos, está querendo me mudar de lugar, não quer que eu fique mudando, né? Ele quer mostrar o povo aqui, ó. Me falaram que eu não preciso estar preso, mas eu tenho um fio aqui que não atrapalha de vir para cá. Eu começo a vir para cá e dá sinal. Não, pode voltar. Mas então, é nossa responsabilidade. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Temos que ter uma visão mundial. Não podemos ser míopes. Não podemos só ficar focalizados em nossa localidade. Para também denunciar os falsos evangelhos. Como isso está aumentando cada dia e penetrando em nossas igrejas. Denunciar os falsos. O livro de 2 Pedro, nós estamos estudando na escola dominical, Judas,
denuncia os falsos mestres. E nós temos que estar fazendo isso, denunciando os falsos. Mas para isso nós temos que conhecer o verdadeiro. Quando nós conhecemos bem o verdadeiro, daí nós vamos reconhecer aquele que é falso. E finalmente para edificar a igreja. A razão principal que nos reunimos é para a edificação. Esse é o propósito importante. É o propósito mais importante. Tem alguma pergunta até aqui? Senão vai virar só uma mensagem. Alguém tem alguma dúvida do que eu acabei de dizer? Pregação expositiva, membresia compromissada. Como que começa? Bom, sabemos que a edificação vai glorificar a Deus. O objetivo nosso é de glorificar a Deus, adorando, evangelizando, discipulando e amando. Em tudo, adorando ao Senhor. Esse é o nosso alvo. Mas o que envolve ser membro de uma igreja local? Você já tem membresia aqui? Está começando. O que envolve? Primeiro, inicialmente, o batismo. Necessário ser batizado. Não tem esse negócio de crente que não é batizado. E batizado da maneira certa. Eu sei que alguns, talvez ainda influenciados pela aspersão, podem até. Nós já tivemos uma exceção na igreja bíblica. Uma senhora de 70 anos, da minha idade, não tinha mobilidade, não tem mobilidade, mas não podia entrar na água. Então ela ficou na beira da piscina, batizei todos os outros, e daí aspergia. Foi uma exceção. Mas o fato é que o símbolo foi, a Célia está escandalizada, pastor, batizou por aspersão. Está chegando lá na China. Já está chegando lá. Sim, o batismo. Inicialmente o batismo. Mas aí também, eu não sei se a igreja aqui já fez, nós estamos sendo devagar em fazer, agora eu vou ter uma classe de batismo. Na verdade, só tem 2 jovens e 8 adolescentes. Todos eles praticamente aceitaram a questão do planeta. Então nós vamos ter o privilégio de chegar domingo que vem e ter a classe de batismo até a Páscoa. Domingo da Páscoa nós estamos fazendo isso que vocês estão fazendo. Café reforçado. Depois do café nós vamos lá e temos o batismo. É realmente um tempo muito especial. Acho que uma vez nós fizemos antes, do café. Vamos lá, batizamos, aí voltamos, tomamos um café. Mas não faz mal a ordem, Se estava frio no mês de agosto lá em Araçatuba, e aqui deve ser um pouquinho frio. Mas dessa vez é mês de fevereiro, Fevereiro não é março, Março, Páscoa. Mas vai estar quente aí. Eu estava falando de batismo, eu li essa semana do missionário, o ministério dele teve, num só dia, 2.222 conversões para batismo. 2.222 pessoas. 6 obreiros realizando o batismo. O número que é interessante também. Nos anos 70, teve a grande revolução evangélica. Às vezes nós somos remanescentes daqueles anos, mas teve um grande avivamento nos Estados Unidos. E havia batismos em massa no mar. Aqueles hippies, cabeludos sujos, iam lá e eram batizados. Que bênção, Mas sabe, nós estamos tendo um avivamento nos Estados Unidos também. Espero que chegue aqui. E sabe que grupo de pessoas? É um grupo de 17 a 27. É o grupo de maior número de pessoas se voltando para Deus. O grande avivamento tem acontecido nas faculdades. Mas também teve uma coisa
que despertou ultimamente foi o assassinato do Kurt. Não sei se vocês ouviram. Sim. Depois disso, houve um avivamento muito grande. É interessante como Deus usa essas coisas, né? Os índios Alcas também, quando assassinaram os 5 missionários que foram lá, trouxe um avivamento de missões. Resultados que vieram diante da situação tão difícil. E tem acontecido isso também nos Estados Unidos. Eu espero que chegue aqui. Nossas faculdades aqui precisavam de um avivamento, né? Amém. São tão comunistas, né? São socialistas. E como precisa haver um avivamento. Mas é necessário subscrever a uma declaração de fé. Um pacto. Vocês querem ver um exemplo de pacto? Sim. Exemplo de pacto. Esse vai ser difícil de vocês lerem aqui. Mas eu vou ler para vocês. Olha o pacto como diz: tendo sido salvo pela graça de Deus e batizado, concordo plenamente com a declaração de fé dessa igreja e me comprometo a orar pela minha vida espiritual e a vida dos irmãos. Não abandonarei as reuniões da congregação. Olha aqui, que pacto. Não abandonei as reuniões da congregação. Buscarei viver cuidadosamente no mundo de modo íntegro e puro. E aí vem responsabilidades. Colaborarei no trabalho de evangelização e discipulado dessa igreja, bem como sustentarei sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrinas. Contribuirei regularmente, através dos dízimos e ofertas, para o sustento local e da obra missionária. Olha só que pacto. Todos os que vão passar pela graça do batismo no final, assinam esse pacto. Todos escrevem o seu testemunho pessoal também, como aceitar Cristo como Salvador. Mas agora, incluído na ficha, queremos todos os membros assinarem esse pacto. Deixa eu repetir. Querem repetir comigo, se der? Tendo sido salvo Pela graça de Deus e batizado, concordo plenamente com a declaração de fé dessa igreja e me comprometo a orar pela minha vida espiritual e a vida dos irmãos. Não abandonarei as reuniões da nossa congregação. Buscarei viver cuidadosamente no mundo de modo íntegro e puro. Colaborarei no trabalho de evangelização e o discipulado dessa igreja, bem como sustentarei sua adoração e ordenanças, disciplina e doutrinas. Contribuirei regularmente, através dos dízimos e ofertas, para o sustento local e da obra missionária. Assinado. Assinado. Ó, o pastor também, o pastor João, sério, todos. Né? Todos. Rafael. Assim embaixo. Assim embaixo. Então, uma igreja saudável vai ter uma membresia que realmente vai ser comprometida. Mas nós temos que lembrar que, para tanto, temos que ser constrangidos por amor. Constrangidos por amor para servir o Senhor. Eu não vou tomar tempo. Talvez eu recorde, porque vocês devem ter estudado as ilustrações da mão, da oração e da palavra. Tem estudado? Primeiro, a mão da Bíblia. Ouvir, ler, estudar, decorar, meditar. Quando fazemos isso, vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Estou repetindo. Primeiro, ouvir, ler, estudar, decorar e meditar. Mas aí tem
com confissão, louvor, intercessão, petição e fé. Qual que é o mais importante? Fé. Qual que é o mais importante na Bíblia? Meditar. Então nós temos que ter fé no que nós ouvimos, no que nós lemos, estudamos e decoramos. Nós também temos que ter fé ao confessar, louvar, interceder e pedir. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Aí vem as outras três coisas importantes: memorizar, evangelizar, discipular. E vamos enfatizar o discipular agora. Como é importante não só evangelizar, mas também discipular. Então, vamos pensar um pouco sobre o discipulado. O discipulado intencional. É algo que, no momento que entra na igreja, já a pessoa convertida, você começa a discipular. Todos ou estão discipulando, ou são discipulados. Todos na igreja precisam se envolver de maneira intencional na disciplina. Os 3 Ds, ontem eu falei demonstração, eu gosto da demonstração também. Aí vira 4 Ds, né? Disciplina, diligência e dedicação. Mas em tudo isso, você está discipulando, ou o termo que gosto de usar hoje, mentoreando, você tem que mostrar como é feito. Pastor, ao discipular, Felipe, você discipulou ele, né? Você foi fazer visita junto com ele, fez algumas coisas junto com ele. Ele assistiu você pregando, ensinando, teve demonstração. Ensinando. É importante. Ensinando. Está dando aula. Está dando aula. Expositiva. Amém. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Está seguindo os meus passos. Não foi discipulado por mim, mas está seguindo. Disciplina. Lembra que é mais importante de tudo você ensinar a disciplina, porque sem disciplina não dá para estudar, não dá para memorizar, não dá para orar. É a disciplina que é tão importante. Mas aí vem diligência. Diligência não é dirigir uma diligência. É oposto de preguiça. Ser diligente. Mas tem que ter dedicação. O DDD. Disciplina, diligência e dedicação. Mas discipulado é feito 1 a 1. Tem muitos hoje achando que vão fazer uma classe de discipulado. A classe serve para ensinar a fazer discipulado. Mas o discipulado é feito 1 a 1. Então precisa ser intencional. Nós precisamos de desenvolver relacionamentos. Nós temos comunhão com propósito. Propósito de fazer discípulos. Então é necessário ser intencional. Importância de ter um plano. Pastor, tem uma observação, uma pergunta. Na questão do. Sabe a importância do 1 a 1 e fazer 1 a 1 interessante. Mas há caso, por exemplo, que você está interessado, separa-se o tempo para isso, mas da outra parte tem que haver também. Sim, sem dúvida. Eu me lembro uma ocasião que a pessoa mostrou interesse. Para discipulação. Não, para o evangelismo da palavra. Estava interessado. E eu comecei a ir na casa dele e apresentar a palavra e tal. Mas de repente ele começou a criar obstáculos. Atrasava para chegar. É por isso que 2 Timóteo 2,2 diz: porque de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. O discipulado não tem razão de ser se você não trabalhar com alguém que é fiel.
e diz idôneo, capaz de fazer isso com outra pessoa. Senão a corrente é quebrada. Você discipula aquela pessoa e essa pessoa não discipula a outra. Então precisa ter essa sequência. Mas é necessário ter plano. Nós sempre usamos os estudos básicos. Nós temos os estudos básicos, quem é Jesus, quem é Deus, a Bíblia, a oração. E aqueles estudos básicos fazemos com cada pessoa, individualmente, um a um. Eu uso um ano. Assim, mais ou menos um ano. Pode ser que com encontros semanais dá para fazer em um semestre. Depois desse eu começo com livros da Bíblia. Especificamente o primeiro livro para estudar é João. Então assim fazemos. Mas é necessário ter conhecimento. A falta de conhecimento bíblico nas igrejas hoje é devido à falta de discipulação. Tem que haver discipulação intencional. Agora, para descobrir pessoas que querem ser discipuladas, você tem que ter atividades em conjunto. Tem que ter os junta-panelas, tem que ter os mutirões. Nós vemos a importância disso, de fazermos coisas juntos. Essas atividades juntas vão fazer com que a igreja desenvolva uma cultura de discipulação. É importantíssimo isso. Um dos livros que, bem no começo da minha vida cristã, foi o livro Plano Mestre de Evangelismo. É exemplificado por Jesus com os seus 12 discípulos. Como Jesus preparou, discipulou aqueles homens para transformar o mundo. E vejo então a importância de discipular. Nesse livro do Davi, ele dá algumas sugestões sobre uma comunidade cativante. Ele diz: trabalhar para ter relacionamentos simples e informais. Como é importante nós estarmos junto com as pessoas, envolvermos no serviço das pessoas, nas atividades do dia a dia das pessoas. Outra coisa importante para fazer é reunir para ler o livro juntos. Nós no Brasil lemos muito pouco. Como é importante na igreja incutirmos esse desejo de ler livros sobre a palavra de Deus. Depois de estudarem individualmente livros da Bíblia. Mas aí é necessário também incentivar algo muito importante: hospitalidade. Ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nós temos que aprender a importância de hospitalidade. Discipular deve ser uma mentalidade espiritual presente em todos os relacionamentos. Pastor, Sim. essa hospitalidade é um dom que é pouco aplicado mesmo nas pessoas da igreja. Isso é uma peça, por isso que é uma deficiência nessa parte. De conhecimento, né? Porque não é feito discipular. Exatamente. Precisa se fazer discipular. Bom, poderia falar muito mais sobre esse assunto. O pastor João vai poder continuar nesse assunto. Discipulação é o plano mestre que o Senhor tem para a igreja. Oração. Esse é o último. Oração coletiva. Nós falamos muito sobre orando pessoalmente. Ter tempo de oração. Sem Bíblia não há café. Eu fiz meu café antes de ler a Bíblia. Li a Bíblia junto, tomando meu café. Foi um café instantâneo, não tão bom como esse aqui, sem cafeína, não despertou como normalmente o cafezinho desperta, mas o importante é aquele tempo a sós com o Senhor. Mas nós temos que aprender que eu sei que muita gente dá aquela desculpa, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou em teu nome. Quem está ali reunido 2 ou 3 em nome de Jesus, aí Jesus está. É bom, aquele texto fala mais sobre disciplina do que sobre oração. Mas oração coletiva é muito importante.
são as orações coletivas que trouxeram grandes avivamentos. Bem, Eu tenho um exemplo do avivamento em 1857, faz muito tempo. Lampier, ele anunciou uma reunião de oração na hora do almoço. Começou com 2 pessoas, depois 6, e cada dia foi aumentando até atingir 50.000 pessoas, orando das 12 a 1 hora. O pessoal trabalhava normalmente o dia todo e parava e iam orar juntos. E aí veio o grande avivamento dos Estados Unidos. Oração é o meio comum de alcançar objetivos sobrenaturais. amém. Todos nós. E você sabe quem geralmente começa esses movimentos? O Lampier foi isso, mas os grandes movimentos, os avivamentos, começaram com as mulheres, começando a orar juntas, orando, e daí vem o avivamento. Spurgeon, durante todo o seu ministério, no porão da sua igreja, tinha um grupo que ele chamava guerreiros, oravam por ele enquanto ele estava pregando. Pensou? É como Arão lá, segurando lá. Moisés. Assim nós temos que fazer isso para alcançarmos resultados sobrenaturais. A importância da oração coletiva é o modo de pedir coletivamente que Deus haja. Segundo Coríntios 1:11, muitas vezes coloco esse versículo nas minhas cartas para os Estados Unidos, que os irmãos que têm orado tanto por nós. Irmãs, vou dizer, aquelas velhinhas lá, realmente contam com as orações dela. Eu sei que sentimos tanto quando algumas faleceram. Mas oração é a maior ajuda que você pode fazer para o pastor. Ajudando-nos também, vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dado graça a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Nós temos que ensinar nosso povo a orar, incentivar a orar em conjunto, não apenas individualmente, mas em grupo. Nós temos que saber que a experiência coletiva vai fazer um resultado muito grande. Deus deu a oração coletiva como instrumento maravilhoso para alcançarmos maior unidade. Se queremos ter unidade, e queremos, né? Um só rebanho, um só pastor, nós queremos ser unidos. E para isso temos que orar juntos. Oração em conjunto. Quais são alguns pedidos de oração que nós fazemos? Bem, nos nossos grupos de oração parece que 90% dos pedidos são de saúde física, doenças. Também devemos estar orando por necessidades emocionais e espirituais, como pedido. Apesar que problemas emocionais são tantas pessoas com depressão, tantas pessoas dependendo de medicamentos. Então nós temos que estar orando pelas doenças também emocionais e espirituais. Pastor, eu ouvi esse dia que se a gente gastasse mais tempo na palavra, teria menos esse tipo de doença. É verdade. Que você ia se alimentar mais da palavra, a palavra ela tem um poder para trabalhar Na vida das pessoas. Sem dúvida. É a palavra. Mas também a palavra nos anima a derramar diante de Deus os nossos pedidos. E quando nós derramamos diante de Deus, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades. Quem não tem ansiedade aqui? Todos nós temos. Nós temos que aprender a lançar no Senhor. Então, orando pela conversão. Quem tem familiares que não são crentes? Ora por eles. Para de orar por eles. Tem alguém na família que ainda não é crente? Ora por eles. Quando estamos em conjunto, vamos mencionar isso sim. Eu tenho um exemplo comigo que eu li sobre a
Temos que orar também pelos nossos filhos pródigos. Eu tenho uma filha pródiga, a Mera. Nós estamos orando tanto por ela. Como igreja, estamos orando agora mais. Como temos orado? Orar para que voltem para o Senhor. Amém. Nós temos que orar pela união das famílias da igreja. Ai, como que chama a igreja bíblica ali? Não pode. Temos que apaziguar, temos que ajudar os irmãos a viverem unidos, amarem uns aos outros, união das famílias da igreja. Também nós temos que orar pelas outras igrejas da nossa área. Nós não estamos só eu, só nós. Nós temos que pensar que Deus tem seu povo em muitos lugares. Amém. Quando nós vemos andando para cá, nós vemos um casal saindo com a Bíblia em uma outra igreja. Não estava vindo aqui. Mas é tão bom, né? É tão bom. Como nós temos que orar pela nossa cidade também, pelo nosso estado, pelo nosso país. Como precisamos orar pelo nosso país. Nós temos que orar em conjunto por isso. Questões que envolvem a cidade, estado, país, pelas autoridades. A Bíblia manda orarmos por todas as autoridades, até pelo Lula, viu? Orar por todas as autoridades. Temos que orar também pela liderança da nossa igreja, pelos líderes da nossa igreja, pelo grupo de louvor. O inimigo sempre ataca aqueles que estão na frente. Ele derrubando alguém que está na liderança, cai outros juntos. Ore pela liderança da igreja. Tem muitos exemplos que nós poderíamos falar. Nós usamos muito o calendário de oração. E os irmãos estão incluídos agora até no coletivo. Eu sempre dizia que a razão que eu colocava minha foto ali no boletim, e não está colocando sempre agora, é para orar. Orem por nós. Orem por aqueles que estão na liderança. Orem pela plantação de igrejas. Né? Eu ia compartilhar que eu conheço muitas senhorinhas, como o senhor falou, que têm ministério de oração. Sempre. E é tão bom quando elas falam, estou orando por você. Você não sai da minha lista de oração, estou sempre orando. Isso é um regozijo, é uma força. Isso nos anima. Tem coisa que mais nos anima, saber que Deus. E não minta, viu? Estou orando, estou orando. Estou orando com vocês, estou orando. Agora eu estou orando também pela lista dos pastores das igrejas bíblicas. Vamos dar uma lista agora. Está orando por contendas? Da próxima igreja bíblica de Covendas, né? Perseverar na oração. Temos só 2 igrejas que estão sendo plantadas atualmente. A de vocês e a do Eliseu. Lá em Bragança Paulista. Está mais devagar. Vocês tiveram pessoas que vocês puderam fazer para começar. Nossas igrejas também começaram tudo sempre com algumas pessoas que vieram da sede. Assim nós podemos implantar mais 6 igrejas e era só tudo. Porque nós pegamos pessoas da igreja que moravam na região, participarem ali da implantação da igreja. Conclusão. Vocês já estão com fome? Com esse café da manhã vai demorar para ter fome, né? Meio-dia está cedo, né? Já tem pós-café. E pós-café. Eu estou vendo que tem suco ainda ali. Eu vou trazer aquele suco. Café não vou tomar agora, não. Café vou guardar para depois do almoço. Conclusão. Precisamos voltar para as bases. Nós estamos destacando hoje só 4 marcas: pregação expositiva, membresia compromissada, discipulado intencional, oração coletiva. Dessas 4, qual é a que está faltando mais? Acho que é o discipulado. Discipulado intencional. É o que está faltando mais na nossa igreja. Dá uns exemplos para nós ver esse discipulado intencional. A pessoa aceitou aquilo, você já começa a fazer discipulado. Já é natural você começar um a um fazendo aqueles estudos. Marcar estudo bíblico, né?
Pode usar o 1 a 1. Bíblico não tem nada. Como? O 1 a 1. É só Não, 1 a 1 é um livro. Ah, 1 a 1 é um estudo também. É um livro. Nós usamos os estudos básicos que fomos assim que começamos e assim que continuamos até a volta de Cristo. Sempre usamos e tem surtido efeito. Pastor, eu falo. Eu acho que na nossa igreja está faltando muito útil. Oração. Oração política. Mas se tiver discipulado, o último entra. Mas tem que ter discipulado. Então, mas Essa razão coletiva, eu queria funcionar da seguinte forma, eu já vi pessoas combinarem assim, marcarem a hora, 11 horas, todo mundo orar junto. agora. Só que isso não considera como oração coletiva. Ele não está no mesmo lugar. Oração coletiva é você estar junto com a pessoa que você vai orar. Por isso que é importante ir para a igreja. Agora, não é só na igreja. Talvez o método mais usado hoje são os seus grupos pequenos, células. Apesar que muitos gastam mais tempo em estudo, compartilhação, mas a oração coletiva pode ser desenvolvida nos seus grupos. Mas na nossa igreja no sábado já tem, né? A gente já é reunião de oração no sábado. Ah, sim, vocês estão fazendo no sábado, né? Sim. Vocês são sabatistas aqui? Tá bom, é importante é ter. E eu sei que na situação de uma igreja começando, tem que ser assim. Nem pastor. Também, há umas datas atrás, eu fazia parte da denominação, o culto no domingo culto de gratidão, culto de adoração, gratidão a Deus, a igreja lota. Mas quando tem a margem na programação durante a semana, quarta-feira, culto de oração, Aí vem um pouquinho a gente. tem pouquinho, também se fosse pastor, É o nosso exército também, nosso mau exército. As igrejas grandes estão sofrendo disso. Nós, no começo, tínhamos um culto de oração que era quase semelhante ao culto de domingo. Hoje é 10%. 10%. Se temos 200, temos 20. Estamos lutando para ter 20 de novo. Porque olha, quando nós chegamos ali, nós temos 10. Agora, essa quarta-feira nós somos 20 de novo. Quero, em 3 meses, ver se volta a ter mais ou menos 30. Depois, mais 3 meses, se eu estiver na frente da igreja, 40. pastor, não Quem sei sabe? por causa do dia, assim, o pessoal trabalha, não pode Não chegar. tem desculpa. Mas você vê que o avivamento começa até ao meio-dia, quando todos se reuniram para orar. Então a importância é começar. Começou, aí vai. Amém? Amém. Amém. Pastor. Você está perto? Você deixa. Vamos deixar. Proibido a Bíblia. 1 aos Tessalonicenses 5:25. Orai por nós. Irmãos, Orai por nós. Orar, irmãos, orai por nós. Nós aprendemos a importância da oração fraternal, vamos assim. É pela liderança aí. Paulo está pedindo oração por ele. Eles companheiros dele Silas. na obra. Mas é importante estarmos uns intercedendo pelos outros. Nós estamos chegando ao término nesse momento da escola bíblica dominical. Eu não sei você, mas eu gosto de gente animada. Amém. Eu gosto de gente animada. Estou até desconfiado que quanto mais animado você for, mais você vai retardar o seu envelhecimento. Quem sabe? Quem sabe? Não, porque ontem eu vi o evangelista alguém aqui, você vê que ele é animado. E tem minha idade, né? Exato, e a esposa dele que já fez uma cirurgia complicada. Como é que chama? de hernia de água.
Não é meu caso, né? Não, o pastor está aqui, não. É, o animado pode ser, mas a careca aqui. Não, mas ele está ainda. Não sobrou nada aqui. Coloquei gordo. Eu quero que Deus nos dê um povo animado, um povo se fortalecendo nele. Amém. De vez em quando você fica abatido aqui, eu falei que vocês devem ficar perplexos, mas não. Desanimados, né? Perplexos, desanimados. Eu costumo, já finalizado, eu costumo dizer que tudo que você for fazer vai envolver trabalho, vai envolver sacrifício, disposição. Você ficar olhando, você não faz. Você tem que dar o primeiro passo. Colocar a mão na massa, né? Montar aqui, o Rafael ontem quis montar tudo isso aqui, eu nem sabia disso, porque tinha uma pessoa que vinha fazer interessante. E ele nem comunicou a ajuda aí, Rafael, mas agradecendo. À noite nós vamos prezar as 10 reuniões que nós temos, tá? O pastor e a vinda dele. Eu orei até para Deus preparar a rodovia para ele. Eu não tenho ideia, não. Penso que é como Deus prepara a rodovia. Parece que ele tira Amém. os caminhões e as situações assim. Vamos colocar em pé e vamos. Vamos falar, Senhor. Eu não sei o que é ter 73. Você não sabe o que é ter construído. Operado. Na idade dele. 6 meses. Não, eu estou falando, hein, pastor, mas aqui no meu pé eu estou precisando de um negócio aqui para cuidar da circulação. E eu estou já um instrumento nesse sentido. Ajudar o joelho também. Irmã Rosângela, da missão peruana, encerrar para nós, agradecendo, tá? Pela palavra, pelo pastor, que possa ser tremendamente usado aí. Tem ainda noite hoje. Vamos orar. Deus amado e querido, ainda na tua presença, Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia de fogo de vida. Amém. O Senhor nos permite chegar aqui, Senhor, até a tua casa de oração. Obrigado pela vida do pastor George, da esposa. O Senhor trouxe na tua santa segurança, que eles possam também retornar, Senhor, na tua santa proteção. Amém. Em nome de Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado ele, a esposa, através do Espírito Santo, Senhor, para levar o teu filho Jesus aos que não conhecem, Deus. Deus amado e querido, obrigado pelo alimento que o Senhor nunca tem deixado faltar nas nossas mesas, também na nossa igreja. Obrigado pelo almoço que será servido, Senhor. Obrigado por cada família aqui. O Senhor deu condição de estar trazendo, Senhor, o alimento de hoje. E em tudo te damos graças, no santo nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Só um detalhe, tá? Na hora de servir o almoço, podem servir. Já orou pelo almoço. Já. Agora pensei em falar isso para ela.